Agora nossa série especial na Argentina. As construtoras brasileiras também foram responsáveis por grandes obras de infraestrutura. E os financiamentos do BNDES durante os governos Lula e Dilma foram fundamentais para impulsionar os negócios no país vizinho. Mais uma vez, o Banco Brasileiro reforçou o caixa das empreiteiras, que agora estão sendo investigadas por corrupção. É a terra do tango, da carne, destino preferido dos turistas e, nos últimos anos, também das construtoras brasileiras. Na Argentina, ergueram grandes obras, ajudaram a melhorar a infraestrutura do nosso vizinho. Só que agora, não é pela eficiência da engenharia que elas estão no centro das atenções, mas pelas suspeitas de corrupção. As construtoras brasileiras têm um longo histórico de relações com a Argentina. A partir de 2003, com as afinidades políticas entre o então presidente Lula e o casal Kirchner aqui na Casa Rosada, os canteiros de obra se abriram ainda mais para as empreiteiras brasileiras. E desta vez, com financiamento de dinheiro público do BNDES. O Banco Brasileiro de Desenvolvimento tem contratos de empréstimo para 9 projetos de engenharia no país, que somam mais de 2 bilhões de dólares, ou perto de 6 bilhões e meio de reais. Desses contratos, 6 são para obras da Odebrecht. Túnel, estação de abastecimento de água, gasoduto de 450 quilômetros de extensão. Projetos grandiosos e caros, financiados com dinheiro público brasileiro. Maria Graciela Ocanha é parlamentar e acredita que o ex-presidente Lula e o casal Kirchner firmaram uma parceria que parecia vantajosa para os dois países. Havia muitos interesses em comum de desenvolvimento, de participar do desenvolvimento da infraestrutura argentina, que fundamentalmente necessitava, sobretudo durante o governo de Cristina Kirchner, de financiamento. E o Brasil dava às obras o financiamento para as empresas brasileiras. Esta é a obra de mobilidade urbana mais importante na Argentina atualmente. A construção do metrô da linha Sarmiento. Um projeto de 3 bilhões de dólares. As escavações começaram no fim do ano passado. Serão 30 quilômetros de trilhos embaixo da terra. A linha atualmente corre na superfície. Com a obra, será possível acabar com os cruzamentos entre trens e carros no meio da capital argentina. O BNDES havia garantido empréstimo de 1,5 bilhão de dólares para o projeto, mas agora cancelou o financiamento. Este deputado fez parte da comissão parlamentar que investigou os contratos do governo com as construtoras brasileiras. Ele conta que as primeiras denúncias de superfaturamento são de 2008, período que coincide com os governos Lula e Kirchner. A Argentina é muito similar ao Brasil. Governos com largos períodos de tempo no governo e períodos de tempo de administração com muitos recursos. Muitos recursos durante as últimas décadas, e isso era muito atrativo. Existia muita obra pública, muito investimento público. Segundo ele, o ex-presidente Lula era visto na Argentina como uma espécie de garoto propaganda. E uma das vantagens do negócio com as construtoras brasileiras eram os empréstimos liberados pelo BNDES. Não era um caso, 2, 3 casos isolados de corrupção, e sim era uma decisão, uma estrutura, uma matriz organizada. E nisso a Argentina e o Brasil, e creio que outros países da América Latina, compartilharam essa triste decisão política. Você bate o olho nos projetos nos países direcionados, são países que têm muita afinidade política ou ideológica, né, com o governo passado, e certamente esses contratos foram abertos a partir de relações aí formais ou informais, né?
Durante os governos Lula e Dilma, os financiamentos do BNDES no exterior eram considerados estratégicos e secretos. A Ordem dos Advogados do Brasil não aceitou o sigilo e pediu a divulgação dos contratos. É importantíssimo que se tenha conhecimento destes dados, ou seja, tratar recursos públicos como uma verdadeira caixa preta é algo inaceitável, né? A sociedade brasileira precisa de transparência total e, acima de tudo, de publicidade com relação a esses dados. Para o presidente nacional da OAB, é preciso dizer o que foi feito com o dinheiro do BNDES, que é dos brasileiros, mas criou empregos e melhorias bem longe daqui. Nós temos outras carências, outras deficiências, outras necessidades nacionais que poderiam estar a impor que estes recursos públicos que são geridos pelo BNDES fossem aplicados aqui no Brasil, né, na fomentação do desenvolvimento e até mesmo de algumas políticas públicas que hoje são tão necessárias aos brasileiros. Mas o dinheiro não foi aplicado no Brasil e lá fora o que foi feito com ele ainda precisa ser melhor explicado. Olá, boa noite para você. A nossa série especial mostra hoje a República Dominicana, que recebeu nos últimos anos diversas obras de infraestrutura. Boa parte dessas construções foi feita com financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Os repórteres Lúcio Sturm e Edgar Luqueta investigaram o empréstimo de dinheiro brasileiro para gerar emprego, riqueza e desenvolvimento longe daqui, lá no Caribe. Uma multidão nas ruas marchando contra o governo. Cartazes exigindo investigação rigorosa e o fim da corrupção e da impunidade. As cenas vistas na República Dominicana em janeiro deste ano lembram os protestos no Brasil contra o governo Dilma Rousseff. Pode ser difícil de acreditar, mas tanto aqui quanto lá, as manifestações populares têm uma forte ligação. No centro dos escândalos de corrupção estão as mesmas construtoras brasileiras e o dinheiro que o Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES, empresta para obras de engenharia em outros países. Que se identifiquem os sobornados. Funcionários, políticos, empresários, quem seja. Distrito Colonial de Santo Domingo, capital da República Dominicana. É o lugar onde Cristóvão Colombo aportou quando descobriu a América. O país caribenho de águas quentes e cristalinas é um paraíso para turistas. Tem muita obra por fazer e governo disposto a investir em infraestrutura. As relações do ex-presidente Lula com Leonel Fernandes, que governou a República Dominicana por 8 anos, foram fundamentais para abrir as portas da ilha às construtoras brasileiras. De 2003 a 2015, Odebrecht, Andrade Gutierrez e Queiroz Galvão foram responsáveis por 22 grandes projetos de obras públicas no país, todas com financiamento do BNDES. Os contratos somam quase 2,5 bilhões de dólares, ou seja, quase 8 bilhões de reais. Dinheiro brasileiro, que poderia ter sido investido no Brasil e gerado empregos para os brasileiros. A construtora Odebrecht abocanha a maior fatia do bolo. Ganhou 18 projetos de obras públicas, de energia a transportes, de saneamento a mobilidade urbana, na capital, no interior e até na praia. Aquela é a maior obra em construção hoje na República Dominicana, a usina termoelétrica de Punta Catalina. Um projeto de 2 bilhões de dólares. Um mega projeto na praia de Nizal, iniciado em 2009. Uma usina movida a carvão, com capacidade para fornecer energia a dezenas de cidades. Gerou mais de 7 mil empregos até hoje. Pagamento feito pelo governo dominicano via financiamento do BNDES. Para Antônio Almonte, parlamentar da oposição, tudo isso só foi possível graças às relações políticas.
6, 7 anos, a influência e a participação direta do ex-presidente Lula conosco foi muito grande. A influência e a participação direta do ex-presidente Lula para nós ha sido muito grande. A partir dos governos Lula e Dilma, os financiamentos do BNDES impulsionaram a Odebrecht mundo afora. Esta é a principal estrada da República Dominicana. Liga a capital à região turística de Punta Cana, no leste da ilha. A ampliação e modernização desta rodovia foi mais uma obra com financiamento de dinheiro brasileiro. São 250 quilômetros de asfalto numa região de natureza exuberante. No site da construtora, a obra, inaugurada em 2012, é classificada como a mais importante para a indústria do turismo dominicano. Esta outra estrada de 150 quilômetros, ligando Sabana de la Mar a Bávaro, também em região turística, custou 185 milhões de dólares, ou 570 milhões de reais. Saiu do papel por meio da mesma engenharia financeira. Construção Odebrecht, financiamento BNDES. Esta autopista, que funciona como um anel viário da capital, é mais um legado. 20 quilômetros de pista, 4 viadutos, milhares de carros por dia. A autopista ficou pronta em 2013 e custou 49 milhões de dólares, 151 milhões de reais. Analisou a corrupção e, sobretudo, colocou mecanismos muito sofisticados para poder manter uma estrutura que pudesse operar em outros países, no caso a República Dominicana, durante mais de 10 anos em 3 governos diferentes. Em 3 governos diferentes. Outra obra, esta represa construída para abastecer produtores rurais da região oeste do país. Uma obra de 250 milhões de dólares, 780 milhões de reais. A barragem, também financiada pelo BNDES, foi inaugurada no ano passado pelo atual presidente Danilo Medina. Que venha o setor externo. Danilo Medina está no 2º mandato. As 2 campanhas eleitorais vitoriosas foram dirigidas por um publicitário bastante conhecido no Brasil, João Santana, o mesmo marqueteiro dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff. No país caribenho, a suspeita é que o mesmo esquema de corrupção investigado no Brasil tenha se repetido, inclusive com os mesmos personagens e as mesmas empresas. Esse aqui é um exemplo de que o clima nesta ilha caribenha mudou e muito. São dominicanos assinando um livro, um manifesto contra a corrupção e a impunidade. Os ativistas já coletaram 300 mil assinaturas nas principais cidades do país. Querem investigações independentes e punição aos corruptos. Estamos exigindo como cidadãos que se tornem públicos os nomes dos corruptos, que devolvam o dinheiro roubado e que sejam condenados, que se cumpra a lei. Com os 8 bilhões de reais financiados pelo BNDES na República Dominicana, daria para investir muito em saúde. Para equipar um leito de UTI, precisamos de cama, respirador, monitor e outros equipamentos. Tudo isso sairia por 90 mil reais. Veja só então a conta final. Com os 8 bilhões, seria possível instalar 88 mil novos leitos de UTI no Brasil. É só uma comparação, já que não se pode voltar atrás. É chocante porque envolve cifras milionárias, mas necessária para que se saiba onde foi parar parte do dinheiro dos brasileiros.